Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Que alegria poder estar compartilhando esse vídeo com você. Esse é o vídeo número 651, onde eu deixarei registrado a leitura do capítulo do Salmo 107. Salmo de número 107, diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou de suas dificuldades, e os levou por caminhos direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajuntasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão e por causa da sua iniquidade, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifício de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercante nas grandes águas. Esses veem as sombras do Senhor e as suas maravilhas no profundo, pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobe aos céus, desce aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou de suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalma em si as suas ondas. Então se alegrem, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembléia dos anciãos. Ele converte os rios em deserto e as fontes em terra sedenta, a terra frutífera e estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa e a terra seca em fontes, e faz habitar ali os famintos para que edifiquem cidades para habitação, e semeiam os campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. Também os abençoa de modo que se multiplique muito e o seu gado não diminuiu. Depois se diminuem e se abatem pela opressão e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e o faz andar
desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém, livra ao necessitado da opressão em um lugar alto e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão e se alegrarão, e toda iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as suas benignidades as benignidades do Senhor. Salmo 107 é um hino de gratidão que celebra a libertação de Deus em meio às angústias da vida. Ele ensina que, independente da causa do nosso sofrimento, clamar a Deus em meio ao desespero sempre atrai o seu socorro, resultando em restauração e profunda gratidão. O Salmo ele indica um chamado universal ele inicia um chamado universal para louvar a bondade e o amor eterno de Deus. Em seguida, relata 4 cenários de tribulação nos quais os homens se encontram, muitas vezes por rebeldia ou escolhas erradas. Primeiro, perdidos no deserto, famintos e sedentos sem rumo, prisioneiros acorrentados na escuridão por rebelião contra a palavra de Deus, doentes, sofrendo as consequências de suas transgressões e próximos da morte, marinheiros em alto mar, enfrentando tempestades severas que trazem desespero. Em todos os cenários, o padrão é idêntico. Na angústia, eles clamam ao Senhor. Ele os livra, guia seus caminhos e transforma a situação. O Salmo conclui observando a soberania de Deus sobre a natureza e a vida humana. Bem, esses 43 versículos, eles podem ser divididos da seguinte maneira. Versículos 1 e 3, o grande tema, louvor e gratidão. Versículos 4 ao 32, 4 cenas de angústia e resgate. A cena 1, versículos 4 e 9, a fome e a sede no deserto. Cena 2, versículos 10 ao 6, a escuridão e as correntes da prisão. Versículos 17 ao 22, cena 3, a enfermidade e a prosperidade da morte, e a proximidade da morte. Cena 4, versículos 23 ao 32, as tempestades e o perigo no mar. E do versículo 33 ao 42 vai falar sobre a soberania de Deus na criação e na história, né? Deus transforma desertos em mananciais e terras férteis em desertos secos. Ele exalta os necessitados e humilha os opressores. Conclusão e reflexão, versículo 43. Um convite para que os sábios observem e compreendam o amor leal de Deus. E a aplicabilidade desse salmo nos nossos dias de hoje. Esperança na crise. Diante de problemas modernos, como a sensação de isolamento e vazio emocional, vícios, doenças crônicas ou dificuldades financeiras severas, o Salmo lembra que Deus ouve o clamor. Ele é um socorro imediato quando o controle humano falha. Reconhecimento das consequências. O texto reconhece que muitas das nossas aflições vêm das nossas próprias escolhas tolas ou rebeldia. A aplicação é clara: assumir os erros, arrepender-se e buscar a direção divina. Cura e gratidão. Em uma época onde é comum reclamar das dificuldades, o Salmo 107 nos desafia a focar no livramento e a manter um coração grato pelo cuidado constante e pela presença de Deus em nossa jornada. Aleluia, louvado seja Deus. Fica então a leitura desse belíssimo salmo, que é o Salmo 107. Um grande abraço desse que vos fala,
pastor Geraldo Mangela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.